semana passada, efetivamente, nós iniciamos o trabalho que se inicia no versículo 7 do capítulo 13. Aquele movimento após a subida de Abrão e Ló, ou seja, a retirada do Egito, e o novo piso de atuação. Então vamos comentar isso. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eu, pois, afasta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aqui não tem divisão. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então vamos ver até o 3, né? Depois nós fizemos semana passada. Na semana passada nós tivemos a chance de refletir sobre as diversas conquistas e o significado dessas conquistas. Mais uma vez, elaborando esses personagens importantíssimos. Abrão, como um grande líder, uma liderança com conquistas efetivadas amplamente nos terrenos horizontais, do mundo concreto, como também uma série de conquistas para além do concreto utilizado nas expressões de prata e ouro, definindo cada vez mais aquela síntese operada no tempo. E nós, no elemento isso, na verdade, conduzido como um filho por Abrão, chega um momento em que é necessário que cada um assuma a diretriz de sua vida para que aqueles que representam os nossos auxiliares, os nossos assessores, todos aqueles que estão juntos de nós, as nossas conquistas, possam ser conduzidos de forma muito nítida a partir de uma liderança pessoal. Chega um momento quando Ló precisa assumir o seu próprio caminho, não mais conduzido pela conquista daquele que era o grande patriarca. Esse momento que ele precisa estabelecer escolhas pessoais. E o momento decisivo para que isso acontecesse era aquela questão também já bem comentada. A terra, né? De maneira que não podiam habitar juntos. A capacidade da terra. E aqui nós percebemos capacidade. Então existe um limite. Aquela história, né? Que nós aprendemos. Não é possível que o cipreste cresça à sombra do carvalho, não é isso, gente? Existe. Então nós temos um cipreste, e aqui nós temos um carvalho, que a sombra do carvalho, por tamanho, vai impedir que o cipreste alcance
aquilo que a sua estatura permite, geneticamente. Aquilo que é o potencial do ser. E aqui nós temos esse momento. O potencial de Ló, diante do contexto, a capacidade da terra não permitia mais o crescimento. E surge aquilo que nós comentamos na reunião passada, né? Contenda. Contenda, que foi bem definido como nós colocamos uma lista, né, de conceitos que pudessem retratar esse aspecto. O que seria contenda? A disputa, o ciúme, a inveja, a ambição, e uma série de conceitos foram levantados nesse livro que realmente havia uma disputa. E nós não temos aqui uma descrição clara de como ela se dava. Mas, no versículo 8, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Fraternidade. Vejam bem, é um momento quando há o resgate da fraternidade. Que momento é esse que nós observamos na história da humanidade anterior que poderia retratar o momento crucial da contenda? Dois irmãos, Caim e Abel. Nós não poderíamos. Na verdade, naquele momento, o motivo foi o ciúme. Foi o ciúme. O ciúme, ou a inveja, vamos colocar a inveja como elemento primordial, que foi a questão. Qual é a diferença que nós trabalhamos assim de forma mais rasteira, mais rápida? Ciúme e inveja como um componente decisivo para o primeiro homicídio. Esse era um momento que poderia abrir espaço para uma nova, vamos falar, como se nós repetíssemos a questão, repetir os padrões anteriores. Poderia de novo acontecer. E essa contenda gerasse novos homicídios. Porque não havia uma capacidade administrativa suave entre os elementos. E a contenda já começava a mostrar que o momento era perigoso. O momento era extremamente perigoso. E se uma atitude não fosse tomada, o resultado poderia ser dificílimo. Então, aquela história é um momento que nós precisamos separar. Nós precisamos definir quais são os nossos caminhos, o que nós almejamos. Nós almejamos esse ou aquele processo. Nós queremos viver na contenda e cabe, aí sim, na vida de relação, cabe àquele que tem um olhar mais consciente, cabe àquele que despertou primeiro, que identificou a questão, muitas vezes tomar atitude. Para que tais contendas não gerem prejuízos maiores. Então, o ideal não seria viver todos juntos? O lobo e o cordeiro, a questão não seria essa? Todos, uma grande família, todos são criaturas de Deus? Mas será que nós já conquistamos essa capacidade? Ou nós precisamos criar estratégias, planos administrativos para que o convívio traga resultados mais efetivos? A proposta da leitura traz exatamente essa questão. Somos irmãos, não é possível que isso aconteça. Então, ele já define o que deverá ser feito. Não está toda a terra diante de ti? Não está toda a terra diante de ti? Essa pergunta, ela é fundamental. Como nós podemos interpretar essa pergunta? Como nós poderíamos buscar o sentido aplicativo nas nossas vidas hoje?
não está a terra. A terra, na verdade, qual terra? Toda a terra diante de ti. Então, se há um limite aqui, veja bem, esse limite aqui é apenas um ponto na extensão de toda a terra. Existe toda uma gama de possibilidades, de caminhos que poderiam ser escolhidos. Aqui não dá. Aqui não dá. Mas existe toda a terra diante de ti. E é uma pergunta para ativar em nós o padrão de perfil. Se toda a terra é essa, realmente existe toda uma terra diante de mim? Porque quando nós estamos focados ou inseridos num problema, qual é a nossa tendência? Centralizar nele, falar só nele, e nós nos tornamos repetitivos, né? Repetitivos, e ficamos fixados naquele ponto, e vemos chatice, né? Porque com todo mundo nós só comentamos aquele assunto, muitas vezes nós temos até a consciência que estamos repetitivos, mas o foco é tão intenso, nós estamos de tal maneira imantados àquela questão que nós não conseguimos desligar. Como se a gente falasse uma frase e de repente nós retomamos. Sai um pouquinho, mas isso porque nós somos atraídos naturalmente para esse ponto atrativo. Na semana passada, na evangelização, nós estudamos sobre o perfil. E o estudo foi muito interessante porque na condução do estudo foi levantada a questão do monoteísmo gerador da ovoidização do perispírito. E a contribuição do expositor foi muito boa, e comentando da nossa necessidade de estarmos atentos para, ao reencarnarmos, abrirmos um espaço para a reconstrução do nosso perispírito. Mas como isso seria feito dentro de um contexto dinâmico? Então surge a questão, por que precisa ser feito uma reconstrução só no terreno físico? Porque no físico nós temos de pensar na nossa alimentação. Então quando nós pensamos, nós estamos com fome e nós buscamos o alimento, de alguma forma nós saímos da nossa tônica, que poderia ser quero vingar, sinto ódio. Geralmente são questões negativas dentro, tá certo? Que geram, então, medo também, paralisante. E uma série de outras questões nas que nos restringem, tá? Nós estamos presos àquela tônica. E só falamos aqui. Então, se nós desencarnamos nessa faixa, o corpo perispiritual perde a sua forma, porque a tônica mental está de tal maneira centralizada que é como se a gente esquecesse de nós mesmos e só pensássemos naquele ponto do monoteísmo. Pois sabemos que o pensamento é o mantenedor da nossa forma. Se nós nos mentalizarmos jovens bonitos, com os cabelos arrumadinhos do plano espiritual, essa será a nossa apresentação. No entanto, se nós nos mentalizarmos, né, como um sábio, né, anciãos, né, nós vamos nos apresentar de cabelos, né, brancos, retratando aquilo que na nossa imagem mental seria a expressão da sabedoria. Então, nós vamos a todo instante. Aí a colocação feita por um dos participantes foi a preocupação. Será que a gente desencarna e já cai direto na ovoidização? O que vocês acham, gente? É possível? Será que nós estamos, nesse momento, encarnados com o nosso perispírito totalmente já ovoidizado? Não. Então, o que nós podemos aprender disso? As necessidades primárias do nosso dia a dia nos obrigam a sair
do monoteísmo. Você fala assim, não, a conta de luz venceu. Tá? Coisa do dia a dia. O arroz acabou. Quebrou o ferro. Tá? Então nós temos que tomar providência pela exigência, eu estou falando de pessoas que estão na vida comum. Nesse trânsito, nós não estamos falando de pessoas que já estão adoecidas, vivendo. Mas a questão é nós aqui. Porque a gente às vezes fala assim, não, mas fulano não tem jeito. Minha decepção é enorme. Fulano não tem jeito. Mas quantos minutos ao longo do dia foram consumidos com esse pensamento? E fulano não tem jeito. Tá? Porque nós tivemos tantas outras questões, a fome veio, a sede veio, as necessidades fisiológicas, nós temos calor de tomar um banho. Então tudo isso nos tira do monoteísmo. É isso que nós estamos querendo dizer. Porque a reencarnação é necessária. Pelas exigências naturais de uma vida comum. Mesmo uma pessoa que esteja gravemente enferma, o que acontece? Vamos colocar um exemplo, uma pessoa que não vive a realidade atual, mas que vive uma outra realidade, que é portador de um autismo, tá? Vive no outro mundo. Mas vive no outro mundo. E nesse outro mundo existe toda uma série de demandas que a pessoa atende. E em geral, o que é comentado pela espiritualidade? Quem diz problemas de adoecimento dessa ordem, muitas vezes o perispírito não tem a forma do corpo atual. Tem a forma do corpo da vida ao qual está aprisionado. Isso é revisto também. Definindo o quanto as nossas questões íntimas são complexas. Só que, se nós definíssemos que aqui, dentro dessa liderança, nós temos um comando. Contenda. Abraão queria contenda? Não. Não quer contenda. Não quer contenda. Somos irmãos, te quero bem e veja bem. Se não der aqui, siga a sua vida. Em toda a terra. Toda a terra, gente. Uma infinidade de opções. São tantas as opções que nós poderíamos até, nós não teríamos condições de enumerá-las. Não é mesmo? Até também nós poderemos considerar que o nosso campo mental é trabalhado. Exatamente, o que nós queremos. Exatamente, por isso que nós começamos dentro da condição espiritual. Porque quando nós ficamos aqui, nós ficamos na tônica da onda mental da contenda. Que é importante, lembrando observando toda a descrição aí de Abraão, ele só agiu com generosidade e com pacificação. Então, a tela mental aí só pode Não, a liderança de Abraão é uma coisa assim, inegável. E com aquela questão, que muitas vezes nós ouvimos aqui a Honório falar o seguinte, que o grande desafio da vida não é seguir quando você está debaixo do constrangimento. Você lembra que eu falava isso? Que quando a gente está no constrangimento, qual é a sua opção? Tem opção? Ou faz, ou faz. Né? Você tem que ir por aqui, a conta está emitida de luz. Ou você sabe tudo pelo escuro, né? Não faz, né? Não existe a possibilidade de um contexto natural de vida. No entanto, o desafio é quando você tem nas suas mãos o direito de escolha e você não assume aquilo que seria a sua definição. E é aquele caso dentro da generosidade dele. Ele poderia definir, não quero você aqui, isso está gerando contenda, então, ó meu filho, o lugar do destino é lá na esquina do deserto, para ficar bem longe de mim, tá? Bem longe de mim. Essa poderia ter sido, e ele teria autoridade para isso. Se ele fizesse isso, estava tudo certo. E dentro do contexto, caberia a Ló obedecer. Ló poderia revelar, e em função da rebelião, a contenda fica pior. Poderia acontecer. E aí, luta para justiça, instaurada. A sabedoria dele foi tamanha que, na visão,
ele antecipou as possibilidades. Acontece, já acontece. Eu não quero isso. Então, veja bem, a terra está toda aí e ele define. A escolha é sua. A escolha é sua. Então, esse é o momento, quando você pode escolher, você não precisa ter outra escolha. Você tem autoridade, então vamos falar assim, você teria o direito de escolher. Mas você é fácil disso, não. Vamos ver como que você conduz. E eu respeitarei a sua escolha. Eu respeitaria essa escolha. Isso define uma grande autoridade interna. Uma autoridade interna imensa. E onde fosse a escolha, ele sabia, Abraão. Ele ia administrar bem. Porque ele estava alinhado com o propósito da vida dele. Qual era o propósito da vida dele? Ele já não tinha tido a promessa? Que era a aliança com Deus? A terra é sua. Para você e para a sua semente. Lá era semente de Abraão, gente. Não era semente de Abraão. E nós precisamos avaliar isso. Muitas vezes nós queremos as pessoas junto de nós, e aqui vem a questão. Queremos as pessoas junto de nós e queremos levá-las a rebote. Porque elas são preciosas para nós. Preciosas, a palavra é essa. E nós queremos levá-las a rebote. Mas é a semente pessoal. E a promessa é feita no plano individual. É no plano individual. E o tempo de Ló não era o tempo de Abraão. Enquanto semente, e aí sim nós vamos dizer, semente como possibilidade de vir à terra. Tá? Nós vamos perceber, nós já sabemos que a terra não era Canaã, porque Canaã já tinha até bom, fisicamente falando, então a terra prometida era de outra ordem, e a semente, por quê? Falar de uma semente dentro de uma condição de esterilidade. Não é uma semente genealógica, biológica, como uma consequência natural. A promessa foi feita ao indivíduo. E na verdade, ele é que se apresenta para nós como um modelo, como uma possibilidade do vir a ser, implícito no coração de cada indivíduo. Assim como modelo, é um arquétipo. Abraão é um arquétipo para a nossa vida. Trazer a experiência dele para o nosso dia a dia. Esse é o desafio do nosso estudo da evolução. Diga, deixa. Pode também. Pode ser visto como uma separação do jugo do Cristo, que cresceram juntos, né? Tanto que os dois eram ricos em postos. Muito após a congregação, cresceram juntos, mas há um momento que nós vamos ter que separar. E na verdade, nós só tinha nada, né? Eu só tinha demais. As construções superiores seriam feitas num outro momento. E a questão dos filhos, isso é o contexto do nosso dia a dia, né? Contexto. Nós mesmos, quando nós estamos no colégio, estudando no colégio, não deve ter vivido isso. Eu vivi isso. A minha grande tristeza é estudar a vida inteira numa escola só quando eu formei, nem quando eu falei assim, gente, agora, né? Não vou mais para aula todo dia, não vou encontrar mais minhas amigas todo dia. Como que fica isso? Então tinha uma alegria, mas tinha uma tristeza. Da mesma forma, quando vai para a escola, vai para a universidade, tem aquela alegria porque o curso está terminando, mas ao mesmo tempo aquele conforto. E a vida nos impulsiona e obriga, né? Aí você sai da casa dos pais, vai construir sua própria casa.
depois a casa que está cheia vira uma casa vazia porque os filhos vão embora. Então é o fluxo da vida, né? Exigindo mudanças a todo instante, exigindo de nós sair desse ponto e observar que existe toda uma terra diante de ti. Porque nós poderíamos ficar fixados lá atrás. Lá atrás, não, daqui não sai. Então, arrumar um jeito de ficar nesse lugar. Mas isso é evolutivo? Aí que é a questão. Gera contenda. Porque o novo chega, o novo está chegando a todo instante, e nós estamos vivendo por um assim, de aceitá-lo, absorvê-lo ou não. Deixar os filhos ir é fácil, gente? Não é fácil. E é tanto que às vezes chegam as pessoas e falam, porque meu filho, há quantos anos tem seu filho? 45, né? Meu menino, né? Meu caçula, né? Meu caçula. Aí você fala, seu caçula? É, meu caçula. E o caçula, na verdade, vai continuar sendo meu caçula, dentro do contexto. E vai continuar sendo meu menino. Mas esse menino já teve a escolha dele como Ló há muito tempo, mas nós temos dificuldade em assimilar que essa escolha foi feita e que ele já partiu. Nós às vezes ainda temos essa dificuldade. Nós ainda os vemos naquela idade anterior, fixados, aquele ponto inicial, quando a escolha ainda não havia sido feita. Muito desafiante, né? Ela é necessária um pouco, eu que ela baseada O que você imagina? O que você imagina, gente? É boa. Boa. Vários acham que é boa. Vai ter Deus. Vai ter Deus. A árvore vão criando carne. É necessário, não é. Não é. É necessário, não é boa, é necessário, o que mais? Nós vamos ver? Útil. E verdadeira? Gente, na nossa condição na Terra, é bom, é útil e é verdadeiro. Ainda que seja em base de ciúme e de inveja. É aquela história. O filho vira e fala assim, eu vou criar minha vida e eu quero ser mais do que o meu pai. Tá? Dentro da mitologia, o que acontecia? O filho, para ser mais do que o pai, ele tinha que matar o pai. Não era isso que acontecia? Para ocupar o lugar do pai. E isso na mitologia grega nós encontramos, né? Que é assim. E quando era feito, né? Toda aquela presciência, né? Ou era revelado, seu filho vai tomar seu lugar. Gente, era natureza, por morte natural, né? Que os filhos recebem a herança do pai, não é assim que acontece? Então, naturalmente. Mas aí o que acontecia? Muitos pais, temendo terem os seus lugares conculcados pelos filhos, mandavam matar o filho, para não correr nenhum risco do filho tomar o lugar do pai. A história não é cheia, porque foi falado, mas é um processo natural. Agora, por que nós temos ainda essa tônica dentro da sua pergunta, Sebastião? Ainda contendo ciúme e inveja como um componente. Ainda é necessário. Fruto do quê? A terra é tomada pelos violentos. Aquele filme, O Gladiador, né? Não tem isso? A cena farosa, triste, né? Tristíssima cena. Mas mostrando que é um pensamento de época. Tomar um lugar para violência. Quando nós buscamos, então, entender a contenda como uma expressão de violência, obrigado, você chegou onde tinha que chegar, tá? Deixa.
que chegou a chegar, que era o vínculo com a violência, tá? A violência que ainda vigora. Joana de Ângeles, trabalhando ali os conflitos existenciais, ela tem um capítulo que fala sobre a violência. E nós estamos, a todo instante, sujeitos a ela. A abordagem que ela faz evolutiva é um pouquinho diferente daquela frase tão conhecida nossa, da evolução, que diz que o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Essa frase conhecida por nós. Ela apresenta essa mesma dinâmica evolutiva de outra forma, mas didaticamente é a mesma essência. E ela nos diz o seguinte: dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se as energias de aglutinação molecular, no processo de crescimento e evolução do ser, ampliando as possibilidades de despertar do vegetal. Mas, na verdade, o despertar aqui é a sugestão de mudança de fase, e não aquela fase poética que retrata cada um dos movimentos. Quando crescem recursos de sensibilidade, a fim de liberar os instintos no sexo animal, desabrochando as faculdades da inteligência, da razão, da consciência na fase humana. Então, aqui não seria uma sequência natural. Você poderia dizer a importância para que o crescimento se dê. E cada um vivendo, aqui os desenhos não concluem o pensamento. Cada um terá o seu espaço, terá a sua terra, e com um amplo espaço limitador das suas possibilidades. Se não há possibilidade, não se vai pensar não. Se eu fico debaixo da sombra do outro, como que eu vou me mostrar na vida? Então, e um templo? Como um templo é construído? Não, é de colunas. As colunas, elas são paralelas. Elas são paralelas. Com uma distância precisa para que elas segurem a estrutura. Tá? Então, vamos voltar. Então, vamos voltar agora para o plano evolutivo dentro dessa dinâmica natural. Então, no mineral, temos a força aglutinadora, que ela fala, né? Então vamos aglutinar as energias e vamos trabalhar uma série de possibilidades. No vegetal, nós vamos trabalhar a sensibilidade, esboços dessa sensibilidade. Já no animal, nós teremos a liberação... Aqui, rapidinho. No animal nós teremos no animal a liberação dos instintos, para que no homem surjam o quê? Razão, inteligência, consciência. E coloca no plano angélico a conquista da intuição. Então nós temos uma série de elementos. E ela trabalhando a psicogênese da violência, ela nos diz o seguinte, que o que nós visualizamos hoje seria um movimento natural daqueles que estão nesse trânsito da animalidade para a humanidade. Se os instintos de conservação são tônica da vida animal, nós temos que sobreviver. Não é essa a questão? Vamos sobreviver a qualquer custo. Então, instintivamente, nós vamos assegurar a manutenção de nossas vidas. Esses fenômenos de defesa e de preservação da vida, eles foram bem consolidados na nossa faixa animal, que é o que está acontecendo aqui, no piso da terra. Essa terra não dá para nós. Vai faltar comida para nós, para os nossos animais. Então, é uma questão de sobrevivência, certo? Então, era o momento. E poderia até acontecer que, para assegurar a sua sobrevivência, a instintividade animal viesse tão forte que eles começassem a estabelecer um confronto mais agressivo, tirando a vida uns dos outros, para assegurar a sua própria vida, esse mito do animal. Tá?
Só que aqui nós temos o seguinte, nessa transição, o indivíduo que já é homem, tá? Já é homem, ainda está aprisionado aos fenômenos do medo de enfrentamento e a permanência das paixões mais rigorosas, portadoras, olha só, gente, do caráter competitivo, defensivo e agressivo desencadeiam a violência. Olha só quais são os padrões. Competitividade é da sociedade atual. Defensivo e agressividade. Isso tudo para assegurar a sua sobrevivência. O indivíduo tem que ser competitivo, senão ele não conquista. Onde tem que estar a sua agressividade? Senão você não alcança o seu objetivo. Tem que se concentrar. Então, esses elementos, que seriam os elementos do momento, na verdade estavam acoplados às vivências animais. E aqueles que estão fortemente fixados nesse padrão acabam por alimentar padrões. Então eu falo assim, genético, tá? Genético, biopsicológico. Mas isso é herança de nós mesmos. É herança de nós mesmos. E aí nós falamos, e os fatores sociais? Eles corroboram. Fatores sociais, eles corroboram. Mas falam no ambiente que tem sintonia com a nossa demanda. Aspectos biopsicológicos, aspectos sociais, todos eles acabam por estimular a violência. Mas, que na análise profunda, retrata uma condição interna do indivíduo que por si só é um traço. É assim que ela coloca. É um traço. Então, ele fala o seguinte, eu sou fraco, então eu tenho que me defender. Se eu não me defender, eu não vou conquistar aquilo que eu quero. E ainda trabalho. Ele, não conseguindo aquilo a que aspira de forma pacífica, apela para a violência. Abraão apelou pela forma pacífica, não foi? Pacifista. Foi dito, generoso. Ló, nós vamos ver mais à frente o que vai acontecer, né, com Ló. Então nós temos os desafios das escolhas de Ló. Qual foi a condição a qual ele se acoplou? E vejam bem, diante dessa condição, ele desenvolve uma série de ardis. Ardis, que seria do aspecto da tendência do indivíduo, que seria o seu instinto predador. Vocês querem que acenda a luz? Então, aqui nós teríamos o acesso à condição daquilo que é anterior, o nosso instintivo, o ardil predador, tá? Esse ardil predador que teria o papel significativo na manutenção da violência. Então, se nós estamos assistindo hoje, nós poderíamos falar o seguinte, são distúrbios da sociedade atual. Mais do que um distúrbio, seria uma expressão da condição desse homem, que está ainda vivendo uma faixa muito próxima da própria minoridade. Tá? Ainda não conquistou. Não prevalece nele ainda o bem. Não prevalece nele esse discernimento que a razão confere. E ele seria identificado, aí vem a avaliação. Não, isso pode ser identificado já na infância, tá, gente? Na infância nós podemos ver. E ela finaliza. Sabe aqueles meninos muito cínicos? Tá? Com base, tem muito cínico. E esse cinismo infantil já seria um traço desse menino que virá à frente. E esse cinismo se estende à adolescência, e aí vem uma série de outros fatores que precisam ser olhados muito de perto e com cuidado.
e diz o seguinte: seriam aqueles elementos com baixa resistência às frustrações, elementos sujeitos a uma condição de ociosidade, não dados às lutas, aos desafios, e não quer se arriscar, não quer se expor, e acaba por atribuir aos outros, culpabilizam os outros pelos seus fracassos, porque o outro que é responsável por fazer por ele. Ele transfere, né? Ele torna-se, ou então é alguém que torna-se radical a quaisquer ocorrências ou conceitos em que se apoia. Então são pessoas fechadas aqui, tá certo? Eu penso assim, não vou mudar. É aqui que eu quero. E fica fechado nesse padrão. Essas pessoas, elas estão se defendendo a todo instante. Elas estão fechando os círculos de tal maneira que elas não se abrem para toda a extensão da Terra. E se não há abertura, não surgem oportunidades novas. E nós conhecemos, muitas vezes, em alguns momentos da vida, nós temos esse comportamento, vocês concordam? Todos nós. Mas a questão é aquele que vive assim sempre. Baixa tolerância às frustrações, não busca lutas, desafios, tendência a culpar os outros e radicalismo. Esse indivíduo acaba por afastar da sociedade. E são indivíduos incapazes de repensar as suas condutas. Se eu não vou repensar as minhas condutas, eu vou sentir remorso? Vou sentir arrependimento? Não, não vou me sentir culpado, é a culpa do outro. Muitas vezes nós não colocamos a culpa no indivíduo, mas nós podemos colocar a culpa no sistema, não é uma outra forma? É uma outra forma. Então quem que faz o sistema? Não quem que cria o sistema? É a nossa forma de pensar. Da mesma forma, da mesma maneira como nós geramos a forma do nosso perispírito, nós geramos pelos nossos pensamentos coletivos a forma do sistema que nós queremos ter. Ele pensar, por exemplo, que o Abraão era muito sutil, né? E parece que ele fugia bastante de qualquer tipo de resistência. E veja que ele tinha a possibilidade de entrar nesse reino de ser abundância, porque independente do lugar, ele sabia em qualquer lugar, ele estava bom para ele. Como que ele fazia? O que você usou o termo? Ele? Resistência. Né? Ele, não, qual palavra? Você falou, ele fugia. Ele fugia de qualquer tipo de resistência, porque ele achou, eu sinto que ele percebe, o Abraão percebe, que você tem resistência, você está lutando contra toda aquela dinâmica, né? Então, na verdade, como que ele fugia da resistência? Não, porque eu queria que você repetisse a palavra fugir. Porque a nossa tendência é fugir. Mas fuga enquanto mecanismo de defesa do medo. Tá? Que a violência, na verdade, é uma reação do medo, da vida. E de assumir-se. Na verdade, Abrão, ele não fugia aos ambientes onde ele sabia que poderia haver uma resistência. Ao contrário, ele olhava e ia. Mas ele não resistia. Ele até usou as duas coisas, mas uma palavra junto com a outra. Então ele não fugia, ele ia, mas ele não resistia. Né? Então aquela história, não resistais contra os aguilhões. Ele não resistia contra os aguilhões. No Egito ele falou, não tem jeito. Lá funciona, é assim. Não foi isso que nós estudamos, lá é assim que funciona. Aqui agora de novo. Ele viu o problema, ele fugiu do problema, ele podia ter falado assim, tá tudo bem, você fica aqui, que eu estou indo embora. Não. Mas qual era o problema? Qual que era? Era muitos animais, não era nada de material. Um era espiritual, Abraão. Confiança plena em Deus. Ter um acordo com Deus.
sabia que teria o que Deus havia prometido. Ló, materialista. Gostava de levar vantagem. Então, que na hora que Abraão viu aquela planície, ele sabiamente falou: foi. Por que o materialismo não foi? Agora ele tinha certeza absoluta do que ficar para ele seria o melhor, por causa da sabedoria dele, a evolução dele diante do amor de Deus. E hoje teria que ter um campo muito grande, né? Muita semente a ser plantada. Eu ia quebrar a cara, vamos dizer assim. Hoje eu ia... Tinha que arar, lavrar. É o lado que ele está falando, o lado da violência. Porque poderia ter falado: olha, eu escolhi, não é? Não. Ele não teve a menor dúvida. Teve a menor dúvida. Meio na dúvida interna, né? Ele não estava vivenciando o problema. É isso que a tradição está nos ensinando. Enfrentando o problema com sabedoria, com generosidade, procurando o bem. É importante. Não. Pessoal faz o mesmo processo de discriminação como ele faz até na família. Não queria contenda com o pai. Calma. Não cria contendas com o pai. Ele tem que criar todas, né? Hã? Não, mas estou falando que Saul, na verdade, tem que criar todas as contendas de ideal com o pai. Todas. Porque tudo o que foi edificado, nós estudamos no passado, né? A questão de Saul, né? Tudo o que foi trabalhado na construção da sua condição. Você quer falar mais alguma coisa, Mauro? Dizendo aqui, está cometendo, Fale, ele está me mostrando aqui, qual que é? 11:9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, desejos com ele da mesma promessa. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então ele mostrou aqui, eu estou falando com ele o seguinte: e pelo que nós estudamos até agora, né? Falando com base na Gênesis, pelo que nós estudamos até agora, todos aqueles que cumpriram ou que acreditaram nas promessas de Deus, também nós tivemos aí Noé, estamos vendo agora Abraão. A fé com Deus faz com que a gente tenha vida melhor e sair melhor na vida. Isso que eu estava comentando. Tá, então mas é um comentário que é para todos nós, né? Vocês viram, acho que semana passada, eu contei para vocês a história daquela velhinha, né? Cheia de dificuldades, né? E que na hora que a coisa complicava demais da conta, que ela falou assim: peraí, antes do chá eu vou dar uma saidinha. Ela saía e voltava do chá, né? Aí quando ela sentava na mesa, ela estava leve. Que foi? Não sei como mais. Aí eu fui na igreja colocar os problemas na mão de Deus. Então agora eu estou leve, bem leve, né? Então aquela questão da fé, né? Da confiança da solução. Mas, que confiança é essa? Dentro dessa questão da escolha, eu vou voltar no salmo. Essa confiança proposta. Será que nós acreditamos que Deus reserva o melhor para nós? Nós acreditamos, gente? Por isso que eu disse, sabe? Essa mulher estava observando e ela que na hora que nós chegamos ali. É o milhão, né? A dúvida, né? Mas será que nós acreditamos? Porque fé é confiança, é crença, é acreditar de forma irrestrita, incondicional. O que acontece comigo é o melhor para mim, porque Deus definiu os caminhos pelos quais eu devo passar para evoluir. Não é isso que a gente estuda? A evolução tem um plano reencarnatório, objetivando sempre o quê? O melhor. Ah, teve um acidente de carro, ficou entregado em cima da cama.
Foi Deus que quis. Mas Deus quis porque era melhor a pessoa. Aí você fala, gente, mas como que pode aquela pessoa na flor de idade, espírita, conhecedor de lei de causa e efeito, quando nos deparamos com situações dessas, nós ficamos, gente, mas que tem isso? Como se a gente não conhecesse nada. Não é verdade isso? A pessoa falou, nossa, teve um AVC e ficou em cima da cama. Quantos anos? 40? Não. Mas isso é uma barbaridade, né? Nossos comentários são esses. Isso é comentário de fé? Nós temos que ficar no meio calados, né? Porque nós não sabemos de nada da vida do outro. E levar palavras de reconforto, de estímulo, de pacificação. Nós teríamos de ser generosos como Abraão. Mas muitas vezes o nosso comentário é comentador de desconto, de contenda e até de falta de fé. Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Onde estava Deus que não viu? Só um minutinho. Que tem alguém na frente. Não, eu só queria falar só isso. Que aí é que vem assim a frieza, a gente acha que está fria, não é. Mas aí, é com pacificação, e para poder levar, porque a doutrina é para ser controladora, tá? Porque senão nós ficamos aprisionados com a lei de causa e efeito. E se nós nos aprisionarmos à lei de causa e efeito, nossa vida fica muito complicada, tá? Nossa vida fica complicadíssima. Eu utilizo um lema na minha vida e tem valido muito. Tá? Eu penso que tudo que me acontece para o meu bem. Em termos visto o resultado disso, eu consigo ver que os contratempos, inclusive, são favoráveis. A gente vê posteriormente. Os contratempos são favoráveis. Só que a nossa leitura muitas vezes é tardia, né? Tardia. Nossa, porque no momento que nós estamos assim no passeio, na crista da onda da dificuldade, vamos colocar assim, na crista da onda da dificuldade, e você fala assim, nossa, eu estou sozinho aqui. Que situação é essa? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não merecia, muitas vezes, uma série de outros pensamentos. O que eu fiz para Deus me castigar dessa forma? Racionalmente, na fase da humanidade, da inteligência, isso caberia? Não caberia. Somos, tem tanta gente que me fala, mas agora eu vou falar na frente, tá? Vou falar através do irmão Chico. Porque disso tudo que surgiu aqui, eu vou contar uma história, depois a gente volta no salmo e depois eu faço falar para vocês. A questão do desafio. E vou me apoiar no que a Marlene trouxe. Tá? Muitas vezes nós somos taxados de frio. Aí vem a questão. Nós somos taxados de frio ou nós estamos frios? Essa é a grande questão. Tá? Estamos frios. Não estamos mais ligando para nada. Então vamos colocar assim. O tema é a lição do livro Instante da Vida, também, que foi comentado na semana passada, capítulo 28. E o título é O Poder do Bem. Semana passada nós conhecemos a lenda do poder e hoje nós vamos conhecer o poder do bem. Que o homem bom tinha o poder soberano. Vocês lembram que era a quinta da lição da semana passada. Hoje o poder do bem. A história é a seguinte. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre eles, em torno da lei de causa e efeito, se detinha em curioso ato. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso não admite que o destino, assim como é reparado a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não.
Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo do sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós, igualmente, somos levados a conhecer a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar o auxílio possível em resgate das nossas? Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. E de Deus, né? Total. Que são os elementos que nós comentamos da violência. Céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor? Anjos foram celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e da diligência, podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se abonetaram no automóvel e o carro chegou. Tarde chuvosa, cinzenta. Alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto, sob alta tampa, e forte sacudidela agitou os viajores. Presas lembrou assustado. Lance perigoso, convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que desistam quem passa. Nada disso, protestou Armando, decidido. A obrigação é da turma da conserva. Os outros motoristas que se danem, não somos empregados de ninguém. Atingidos do local de destino, Brenda recolheu-se ao hotel obedecendo o objeto e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia, onde o amigo desejava auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro e o carro capotou, de modo tão espetacular, projetando o barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo no hospital de emergência. Nós fomos visitá-lo junto com alguns companheiros. Achamos de bolso enfaixado, sob a atenciosa assistência do abnegado ortopedista, que ele injetava a perna esquerda em frangado. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Então nós temos aqui uma dinâmica muito interessante das experiências da nossa vida. Como nós percebemos o sentido e a correlação dessa mensagem que está sendo comentada. Abraão, líder, fé em Deus, a visão do bem, a visão, e lembremos que Abraão não é um homem pronto, é um homem a caminho, com construções e que terá dificuldades na sua própria trajetória. Mas, nos contextos mais gerais da vida, ele conseguia ter essa visão do bem coletivo, conseguia perceber a ação do bem e confiava na misericórdia. Mesmo diante de situações aparentemente adversas, porque o que foi lido em Hebreus, ele viveu em tendas na terra dos outros, não foi isso? Viveu em tendas na terra dos outros. Mas não era a terra prometida dele? Mas ele estava vivendo em tendas, com a expressão do templo que ele edificou para a manutenção do seu equilíbrio interno, da sua manutenção. Manter a serenidade na terra dos outros, onde os outros mandam,
É o desafio. Vejam bem o que aconteceu aqui. Nosso companheiro, né? Armando tinha o conhecimento, mas tinha frieza. Não se sensibilizava e via tudo de forma rígida, totalmente vai e volta, lei áspera, ação e reação, causa e efeito, apenas isso, sem nenhum fator externo que pudesse modificar esse movimento. Plantou laranja, vai colher laranja. Mas, que tipo de laranja? Serra d'água, laranja Bahia, laranja azedíssima, laranja sem caldo, tá? Não é isso? Então, vai ser laranja, porque existe uma tônica que define a colheita. Mas a colheita pode ser muita laranja azeda, né? Pode ser muita laranja azeda. Mas se você tiver habilidade, você pode tentar o seguinte, existem outros elementos acessórios aí, que a gente faz uma laranjada com a laranja azeda e fica gostoso. Foi açúcar. Nós podemos ainda utilizar os elementos acreditando que é o melhor, assegurando a nossa intimidade. São aqueles que fazem da dor e dos desafios elementos de crescimento e tiram a essencialidade do ensinamento e conseguem transformá-los para melhor. Isso é forma administrativa de cada qual. Vejam bem, o que aconteceu com a Armando? Tinha alguma dúvida para ele? Ele precisava ter capotado o carro, gente? Ele precisava ter capotado o carro. Estava escrito no programa reencarnatório dele que ia capotar o carro, ficar com a perna esquerda em frangalhos? Possivelmente não. É isso que nós aprendemos, que a cada dia nós renovamos o nosso destino de acordo com a nossa condição. Se a intransigência vigora, a rigidez vigora, nós queremos de resposta violência, a violência volta para nós mesmos. E estava lamuriando, né? E ele estava lamuriando. A história não é assim, ele estava perdi meus dedos, Senhor, né? Eu que faço isso, aquilo outro, né? Mas assim, não fazer o levantamento de desastre. Aí foi feito o levantamento de desastre, quem reencarnou, não era para ser só o dedinho, não. Era para ser o braço inteiro. Mas quando você fez isso, tudo que você pensou, aí ficou unindo o pessoal dele. A história é essa, né? Definindo o que é a ação da misericórdia. Então, qual foi o despertar do nosso companheiro Armando? Na hora que ele estava na cama, ali, vivendo um momento de constrangimento, a resposta do impacto violento do pensamento, da falta de disponibilidade, da falta de visão para com a falta de misericórdia dele, né? Porque faltava misericórdia era ele. Faltava misericórdia era ele. Como ele não tinha misericórdia, a misericórdia não funciona para ele. Tinha algum registro ali. O que aconteceu? No princípio, foi consolável antes de ser, né? Porque o outro estava numa boa. Podia ter caído naquele momento. Parar de forma indevida, a tampa revirada, o carro ter ficado no buraco, capotado. Mas o outro, a história não pertencia ao outro. Não pertencia ao outro. E o outro disse, não, vamos avisar. Que outros podem, com essa chuva, com isso tudo, vão colocar pelo menos umas árvores, uns gatos aqui, chamar atenção. E as pessoas vão desviar. Nada. Não é obrigação nossa. Quantas vezes nós não pensamos nisso, gente? Ia ser para ele mesmo, né? Que ele estaria plantando ali. Ali ele estaria plantando uma sinalização para a sua própria trajetória de vida. E é isso que nós fazemos. Exatamente. E na verdade, nós teríamos uma série de outras experiências do nosso dia a dia falando desse comportamento, da necessidade desse comportamento. Frieza, muitas vezes sim. Comodismo, muitas vezes sim. E outras vezes, gente, vai correr mesmo. Cada vez, para mexer com isso,
Deus é que sabe os homens. Mas Deus auxilia os homens através dos homens. Nós ficamos aqui anos e anos e anos escutando o quê? Que Deus cria, o homem faz. Nós escutamos quanto tempo, né, gente? Deus cria, o homem faz. Mas na hora da gente fazer, né? A gente tira as mãos, né, do arado. Pegar uma carona nessa viagem de vida, né? A importância da harmonização da viagem, do equilíbrio do ambiente, primeiro são solavantes, porque havia pessoas em harmonia, com importância de uma prece, na conversa, qualidade, né? A qualidade, e especialmente quando nós estamos, né, em grupo, né, que a tendência é nós deixarmos o diálogo ir por terreno poverificante, né? Deu uma ideia que a questão da violência, como a violência poderia ser implantada ali como a expressão desses novos homicídios que poderiam advir de uma postura violenta, infantil. Na verdade, infantil do ponto de vista espiritual, adoecida, alguém que não dá conta de viver no social, vê apenas o seu próprio interesse. E Jandiane fala muito mais sobre isso. Mas retomando a sua colocação e a correlação feita com Saulo deixa nessa estrutura uma série de componentes muito rígidos. Muito rígidos. E a rigidez dele era tamanha em função do mesmo componente do nosso irmão Armando. Ele estava apoiado numa lei. E acreditava que essa lei definiria tudo. Estava correto, Armando? Existe lei de causa e efeito, ação e reação? Estava correto. Só que o olhar estava acanhado, restrito, a faixa de atuação do seu olhar era pequena. Ele não conseguia ver para além da lei. Ele chega num ambiente onde o pai retrata a mesma visão de lei. O pai que era a lei, via a lei como Saulo via a lei. Mas ele não retorna à sua casa mais como Saulo. Ele, quando retorna à sua casa, ele já havia matado o pai dentro dele. O pai dentro dele já estava morto. Ele já era Paulo. E sendo Paulo, o pai atraído já não existia. Ele havia separado do pai, visto a extensão da terra diante dele e assumido uma trajetória diferente da do pai. Ele já havia passado. Então esse movimento de retorno ao pai não foi reconhecido como filho, ele não era. Na verdade, não houve contenda, porque no fundo, ele sabia que ele não era mais o mesmo. Ele não cabia ao pai aceitar esse filho que ele desconhecia. O pai dele não reconhecia Paulo como filho, não. E o pai ainda foi generoso bastante. O pai foi generoso, o pai dele era de coração muito bom. Tinha uma raiz, mesmo a crença dele, desde tudo que ele acreditava, o pai dele era uma pessoa muito especial. Teve muitos cuidados com Saulo, muitos cuidados. Viu a têmpera de Saulo, viu que era rígido demais, inflexível demais. Ao invés de escolher a escola de Hilel, escolheu a escola de Gamaliel, que era mais dado à contemporização. Então, pai de visão. Mas ali foi demais. Porque ali ele saiu de um extremo para o outro. O pai não absorveu no tempo da idade espiritual do pai. Mas eu não sei o que desse pai dele, né? O que é ser desse pai. Mas eu imagino que esse pai deve ter virado rapidinho. Pela índole do coração desse pai. A índole desse pai. Você viu que na hora que ele viu o filho partir, ele ainda foi lá, o pai muito... Porque muitas vezes a gente fala, não era rico, era isso, mas como que foi a educação? Foi tudo de bom para ele. Tudo de espetacular.
e ainda estudando o melhor do melhor, né? O melhor do melhor para o atendimento àquele indivíduo que ele é. Então, quando você fala da contenda, a contenda já tinha acontecido quando ele matou o pai, expressão de tudo aquilo que ele foi trabalhar para si, talhado para si. Foi um trabalho que ele foi talhado para si. E ele preenchia todos os requisitos. Então a contenda aconteceu antes. Então quando ele sai de lá, já é uma expressão. Eu falo para os meus filhos, você não fez escolha. Então, o mundo é outro para você. Foi isso que você falou. Pode ser falado de forma dura, mas foi isso que ele disse, essa escolha já foi feita. Não tem espaço mais para você voltar aqui, não tem jeito de ressuscitar o filho que eu tinha, não. O filho que eu tinha uma beleza. Tinha medo. Pode falar. Total. Não é. Na verdade, Jesus foi claro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós interpretamos ou conceituamos a verdade como conhecimento intelectual, né? Então nós estudamos, vamos ler mais livros, vamos fazer, vamos acontecer, porque nós temos que conhecer a verdade. Mas conhecer a verdade é de todo íntimo. Conhecer a verdade é a verdade superior, essa que não é de livro, essa que vem de revelação. É uma verdade que é filtrada a partir daquilo que as nossas instâncias mais superiores, o nosso eu Cristo, o nosso mestre interno, vamos colocar assim, define para nós como verdade. E se nós conhecêssemos essa verdade que vem do alto em nós, aí sim nós conseguiríamos nos libertar. Então, tipo assim, ó, Abraão falou, foi sua, o que é meu é meu. Paulo viveu essa experiência quando ele foi assaltado, vocês lembram? O que aconteceu com os companheiros de viagem dele? Ficaram apavorados. Não, ele apanhava, tudo, né? Mas ele ficava tranquilo na dele. Então, na hora que os ladrões levaram até os pergaminhos, vocês lembram? Aí ele falou, agora nem os pergaminhos nós não temos mais. Eu disse assim, não, está aqui comigo, né? As anotações. Estão aqui comigo, guardadinho, porque eu já fiz tranquilo, né? Então ele não teve serenidade dele, tá? Fez parte, ainda fala, né? De repente eles iam ler lá e iam converter, né? Os ladrões que levaram os pergaminhos. Então, guardar essa serenidade, essa confiança, que os processos estão na falta da necessidade de cada qual e com uma resposta natural e harmoniosa, é algo que para nós ainda é muito desafiante, né? Muito desafiante. Porque seja feita a vossa vontade, ainda está longe, né? Ainda está muito longe da nossa condição. A gente já começa, nós melhoramos um pouquinho. A gente já começa a fazer prece pela aceitação, gente. Mas eu falando dentro desse exercício, né? Então, Senhor, me ajuda a aceitar que está reservado para mim, né? É o primeiro. Mas rejeitar o que eu estou pedindo, isso ainda é real, né? Rejeitar o que eu estou pedindo, né? Nós ainda rezamos esse jeito, é falta de fé, né? Falta de fé, falta de confiança que é o melhor para nós. Ficou alguém sem ser atendido? Ficou?
Ficou alguém sem ser atendido? Acho que não. Então, dentro dessas questões aí, da proposta, aí então nós podemos dizer o seguinte. Ficou claro, né? Eu queria fazer um comentário sobre a história do irmão Chico. Irmão Chico, o rapaz, narrando, teve a sua perna esquerda esmegalhada, né? Acabou. E o nosso povo fala das nossas escolhas. Nós negamos como o corpo materializa e sinaliza através dos sintomas. E tudo o que a gente tem dito é que nós não sabemos ler o que o corpo está nos dizendo. O que seria essa perna esquerda enquanto caminhar do indivíduo? Porque ele foi paralisado no seu caminhar. E justo a perna esquerda que faz as nossas escolhas mais profundas. Como eu me encaminho internamente na vida. Como eu me encaminho internamente na vida. Eu teria de esmigalhada, tem que ser refeito. E é dito que quando você quebra uma estrutura, é como se fosse assim, para e faz diferente. A dele não foi tão quebrada, não, a dele foi doída lá. Ele tinha que parar para fazer muito diferente. E ele tinha conhecimento. Mas não era um conhecimento que tocava a faixa da verdade, que liberta. Ele precisou de impacto no corpo, um impacto extremamente forte no corpo, para que esse corpo viedor desse a ele a possibilidade de refletir e fazer diferente. E deu resultado, vocês viram, né? E deu resultado. O final da história é claríssimo. Como deu resultado. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega primeiro. Então aqui fica para nós. O bem chegou primeiro, chegou? O bem chegou primeiro. O bem chegou primeiro. O bem chegou primeiro e disse: aparta-te de mim. Aparta-te de mim. Olha só, gente. Aparta-te de mim. Vai embora. Vai embora. Olha só, gente. Vai embora. Sabe falar isso? Aparta-te de mim. Porque nós queremos, como nós comentamos, o rebote, né? Queremos o rebote. Vamos todos juntos. Uma grande família. Mas existem momentos que são momentos de separação. Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, vamos colocar aqui como né? Porque então aqui a direita e aqui a esquerda. Tá? Se escolheres a direita, pode ser certeza que eu vou para a esquerda. Se você está pela esquerda, eu vou para a direita. Nossos caminhos são diametralmente opostos. Você está na faixa do materialismo. A minha faixa é já, eu tenho que ter essa consciência. A minha faixa é a faixa da espiritualização. Eu já tenho prata e já tenho ouro. Isso é a autoconsciência. Ele tinha fé e ele tinha consciência dele próprio. E dos tesouros arregimentados na terra do coração dele. E vejam bem, aí sim chegamos ao 10, que foi o comentário. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda desligada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E viu, né, gente? Viu. Vamos colocar o viu aqui. E viu. A escolha foi essa.
viu. Viu, não teve dúvida, nem constrangimento, né? É um menino que pega um bicho maior, né? Pega um prato de batata frita só para pedir, e depois vai no bolo. Não, come chocolate sozinho. Então nós ainda temos muito de olho, né? Na vida. Não é isso? Quando nós escolhemos aquilo que agrada aos nossos olhos. E assim, dentro da... O quê? E o pão de ló é ótimo, né? Bom, levinho, gostoso, né? Então nós temos que saber escolher o melhor, né? Ele só escolheu o melhor. Então nós vamos fazer um estudo aí de receber a origem do pão de ló da espelha, é o melhor do melhor. O melhor do melhor. Provavelmente, fica com fome logo, né? Então é gente que é, né? Então nós temos essa história, né? E ele viu, e vejam bem, ele foi para o passado, né, gente? Vocês lembram? Quando nós comentamos que o piso de Ló era o piso do Egito? Vocês lembram? Nós fizemos esse comentário? O piso dele era o piso das necessidades primárias. Tudo ótimo, bem farto, alimentado, rico, tá? Dentro da horizontalidade. O piso de Ló era esse. Então ele reconheceu. A gente busca, muitas vezes, aquilo que conhecemos, não é? Na rua a gente não cumprimenta quem a gente conhece. Quem conhece aquilo diz assim, nossa, que seda pura e espetacular, não é assim? Aquela história, nós identificamos aquilo que toca os nossos olhos. Esse negócio da perna que você falou? Só um minutinho. Se não é algo do nosso patrimônio pessoal, pode ser o maior tesouro que a gente passa por ele e deixa. Não é assim? Se feliz. Aí você diz, não, mas você não viu? Tinha um diamante, uma gema preciosíssima ali. Eu achei que era uma pedra qualquer, mas bem difícil. Então a questão do reconhecimento. O reconhecimento que Ló era capaz de operar era aquilo que ele viu. E correlacionou com tudo que era o passado dele. Olha só, gente. Só isso que eu queria aqui. O que era o passado? A terra bem regada, antes de ser destruída. Como o jardim do Senhor. Ele recordou o paraíso perdido. Tá? Isso que eu conheço. É isso que eu quero. Eu quero o meu passado. Então, Ló está uma retomada do próprio passado. Enquanto a proposta de Abraão era do novo. Tá? Então aqui se pode colocar. O negócio da perna que você disse aí, a esquerda, é porque você movimenta a direita primeiro, eu fiquei pensando. É isso? E não, tem a esquerda para você pensar? Não. Esse comentário que eu fiz, a partir de alguns estudos que existem, tentando nos auxiliar a entender a linguagem do nosso corpo. Então, se nós dividíssemos, né, seria essa percepção, esse comentário que a partir disso. Se nós fizéssemos uma divisão, uma linha mediana do corpo, então o lado esquerdo falaria da nossa relação conosco, tá? E o lado direito falaria da nossa relação com o mundo ou com o outro. Então, eu comigo, eu com o outro. Então, tudo aquilo que seria interno, profundo, reflexivo, e aí dentro de uma linhagem feminina, se a gente fosse buscar a linhagem feminina nas constelações familiares aí, nós teríamos do lado direito retratando toda a minha linhagem feminina, ao passo que o lado esquerdo falaria da minha linhagem masculina. Tá? Então, são uma série de estudos que vêm no sentido de ampliar a nossa visão, dilatando os nossos horizontes, para que a gente possa compreender. E muito a propósito essa colocação, plenamente aplicável na história de irmão X. Porque ele precisava reavaliar o encaminhamento dele. E o encaminhamento não era só o caminhar, o encaminhar a vida. Eu achei que porque você estava falando, você tinha recurso para voltar uma atitude. Tá, mas é muito nesse sentido, para entender o que o corpo está nos dizendo, tá? A questão das escamas que foram retiradas de Saulo
definindo exatamente isso, né? Ele precisava ser limpo de tudo aquilo que até então retratou a sua animalidade, que precisava ser tirada da questão de peixe, né? Algo muito animalizado ainda, que precisava ser retirado para que a sua visão espiritual se fizesse. Deu uma ideia? Então, semana que vem nós retomamos.